Bom pessoal, aqui é o professor Jorge Sales e o objetivo desse vídeo é facilitar a visualização de algumas funções de duas variáveis. Como nós sabemos, os gráficos das funções de duas variáveis são conjuntos de pontos ou superfícies no espaço tridimensional. Então, às vezes, em sala de aula fica difícil fazer um desenho apropriado para dar a noção clara dos gráficos de funções de duas variáveis. Por isso, a gente vai usar nesse vídeo um software chamado GeoGebra. O nome do software é a junção das palavras geometria e álgebra. Esse software ele foi bolado, foi pensado exatamente para facilitar o ensino da matemática. Por isso, muitos professores usam esse software. Esse software é um software de código aberto, portanto, você encontra ele na internet, você pode fazer o download, instalar no seu computador e fazer experiências para quem quiser brincar e fazer experiências matemáticas. É um software muito interessante. Bom, nós vamos começar, pessoal, a nossa análise pela função mais simples que existe, que são as funções lineares, né? Como nós sabemos, as funções lineares são funções do tipo ax mais by mais c. E nós sabemos também que o gráfico desse tipo de função correspondem a planos no espaço tridimensional, ok? Aqui no software, nós vamos visualizar a tela aqui do software é dividida em duas partes. No lado direito, a gente tem a visualização tridimensional. O software permite que a gente faça mudanças aqui no ponto de vista da visualização, né, de forma que a gente consiga observar em detalhes a função. E do lado esquerdo, nós temos o plano XY, é o R2, é o plano bidimensional. Ou seja, esse eixo verde aqui corresponde ao eixo Y, e esse eixo vermelho corresponde ao nosso eixo X. Então, do lado direito a gente vai ter uma visão 3D, enquanto no lado direito a gente vai ter uma visão bidimensional só do plano R2, ok? Bom, o software aqui permite, a gente organizou essa demonstração de forma que é permitido para nós fazer a alteração dos valores dos parâmetros A, B e C. Nesse caso, nós inicializamos os parâmetros A, B e C com os valores -1, -1 e 1, respectivamente. De forma que, na verdade, nós estamos aqui analisando a função -x menos y mais 1. Então, nós vamos observar a função f de xy, uma função de duas variáveis, né? F de xy igual a -x menos y mais 1. Bom, primeiramente, vamos ver como é que é o gráfico dessa função. Bom, o gráfico dessa função, como nós esperávamos, é um plano, né? Um plano no espaço 3D. Se a gente observar aqui, ó, a gente variar o valor dos parâmetros, variando o valor do parâmetro A, o plano muda de posição. Variando o valor do parâmetro B, o plano muda de posição. E variando o valor do parâmetro C, o plano muda também de posição. Então, aqui nós temos a função, nós vamos voltar aqui aos valores iniciais, né? Então, nós estamos analisando a função f de xy igual a -x menos y mais 1, ok? Vamos agora observar como é que a gente visualiza as curvas de nível dessa função, ok? Como a gente sabe, uma curva de nível de uma função é um conjunto de pontos onde a função assume um determinado valor fixo, ok? Então, a curva de nível 0, por exemplo, né, ela seria obtida geometricamente traçando-se um plano z igual a 0, que corresponde a esse plano horizontal, exatamente o plano horizontal. A curva de nível 0, então, ela corresponderia à interseção desse plano horizontal com o grafo da minha função, ou seja, seria esta reta aqui, ok? Algebricamente, isso corresponde a fazer o valor da função igual a 0, ou seja, se a gente fizer -x menos y mais 1 igual a 0, obviamente que rearrumando aqui, passando o y para o lado direito, né, a gente teria, na verdade, a função y igual a -x mais 1. A função y igual a -x mais 1 seria essa função aqui, ó. Então, esta função, este gráfico, esta reta, corresponde à curva de nível 0 da função, ou seja, em todos os pontos em cima dessa reta, o valor dessa função é igual a 0. Essa reta aparece agora aqui, ó, exatamente
onde ela deveria estar na interseção entre o gráfico da função e o plano z igual a zero. Ok? Essa, portanto, é a curva de nível zero dessa função. Se a gente quiser agora visualizar a curva de nível 1, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um outro corte horizontal em z igual a 1. Né? Então, vamos colocar aqui o plano z igual a 1. O plano z igual a 1 é esse aqui. Né? Ele, de novo, intercepta o gráfico da minha função segundo uma linha reta. Essa linha reta é exatamente o conjunto de todos os pontos onde a função tem valor igual a 1. Né? De novo, algebricamente, isso seria equivalente a fazer menos x menos y mais 1 igual a 1. Mas menos x menos y mais 1 igual a 1 corresponde à reta y igual a menos x, que é esta reta aqui. A reta y igual a menos x é, então, a curva de nível 1 da minha função. Porque se nós observarmos aqui, ó, esta reta, ela aparece aqui na minha visualização em 3D. E ela corresponde exatamente à projeção da interseção do plano z igual a 1 com o gráfico da função, né, no plano xy. Ou seja, se eu pegar esta reta aqui, que é a interseção do meu gráfico com o plano z igual a 1, se eu projetar esta reta no plano xy, eu vou obter exatamente a minha curva de nível. Olha lá, ela coincide exatamente com essa reta aqui, que é a nossa curva de nível. Tá? Agora vamos fazer mais uma curva de nível. Vamos observar agora a curva de nível 2 da função, ou seja, vamos traçar o plano z igual a 2. O plano z igual a 2, ó, de novo, intercepta o gráfico da minha função segundo uma reta. Essa reta equivale algebricamente à reta menos x menos y mais 1 igual a 2. Né? Rearrumando de novo os termos, isso equivale à reta y igual a menos x menos 1. Okay? A reta y igual a menos x menos 1 está aqui, ó, é a reta do plano xy, é essa reta aqui do plano xy. Então, esta reta é a minha curva de nível 2 dessa função. De novo, ela, se nós observarmos aqui agora no aspecto 3D do desenho, nós vamos ver que esta reta aqui, ó, que é a curva de nível 2, ela corresponde exatamente à projeção da minha curva dessa reta aqui, que é a interseção entre o plano z igual a 2 e o meu gráfico, né, no plano horizontal. Ou seja, eu pegando essa interseção aqui, ó, pegando esta interseção, essa reta que é a interseção, e projetando no plano horizontal, eu vou cair exatamente em cima desta reta, tá certo? A reta y igual a menos x mais 1. Portanto, esta é a minha curva de nível 2 da minha função. Ok? Bom, pessoal, espero que o vídeo tenha sido ilustrativo para vocês, né? Por enquanto é só. Mais tarde a gente vai publicar outros vídeos com outros tipos de funções, funções quadráticas, outro tipo de funções e assim por diante. Mas por enquanto é só. Obrigado.